Gente, a gente vai começar a gravar o bloco 3 do capítulo que fala sobre deriva genética e estrutura populacional, que é o capítulo 6 do Ridley, né? E a gente tinha parado a aula na como que as espécies garantem que não vai haver homozigose, né? Bom, tem vários temas, né? Por exemplo, o Darwin estudou uma flor, Lithium salicaria, e ele descobriu que os estigmas e os estamens são produzidos em lugares diferentes. Pode ser na ponta, pode ser no meio, pode ser embaixo. E, veja, é, quando o inseto veio pousar na flor, o pólen que ele pegou, digamos, dos estamens da ponta, vai ser esfregado nas flores que têm um estigma comprido. O pólen que ele pegou dos estames no meio vai ser esfregado nos estigmas que ficam no meio. E o pólen que ele pegou dos estames que ficam embaixo vai ser esfregado no estigma que fica embaixo. Então, uma maneira de você garantir é a fecundação cruzada quando a planta chega. O Darwin, ele pegou, né, com o cotonete, né, ele pegou o pólen da própria flor e tentou esfregar para ver as combinações. Ele descobriu que o pólen que vinha de uma outra planta, de alguma maneira, era mais fecundo do que o contrário. Então tinha um outro mecanismo também, né? Além de mecânico, né? Então a planta estava tentando garantir fecundação cruzada. Prímula, uma outra flor, também tem. Eles, na verdade, eles têm, né, dois genes juntos, o G e A. E se você é Gzão-Azão, você tem a forma trum, ou seja, os stames estão na ponta, o estigma está embaixo. E se você é pin, você tem o contrário, né? O estigma fica em cima e os stames ficam embaixo. Isso aí garante fecundação cruzada, né? Porque se uma planta que fosse, digamos, Gzão, Azinho, o Gzinho Azão, ele ia produzir ou o estigma e o estame lá em cima, ou o estigma e o estame lá embaixo. Aí você ia se autofertilizar. Mas ela, desse jeito, ela garante de que a fecundação vai ser cruzada, e quando o beija-flor ou a mariposa enfia a cabeça, ela vai, né, o pólen está colocado em lugares diferentes e vai garantir uma fecundação cruzada, né? E a fertilidade completa é feita pela união de uma planta, né, frum com a planta pin e o pólen do frum no pin ou o pólen do pin no frum. E homomorfia, né, união, você tem infertilidade completa. Então tem um outro mecanismo que ajuda essa infertilidade, tá bom? E isso aí é controlado por esses dois genes. Então, se uma planta frum, ela é sempre Gzão-Azão. E aí, e ela é heterozigota, né? Porque ela se cruza com uma planta que é pink, ela é Gzinho, Azinho, Gzinho, Azinho. Ela é dupla homozigota. Então, as possibilidades são Gzão, Azão com Gzinho, Azinho, ou Gzinho, Azinho com Gzinho, Azinho, né? Então, as possibilidades são pin, frum. E esses genes estão tão próximos que a recombinação entre eles é rara. Quando ela acontece, a planta não consegue se fertilizar, tá bom? Então, as plantas e os animais, eles também tentam fazer fecundação cruzada. E, né, isso aí, é, né, a gente vai explorar no próximo bloco um pouquinho, né? Mas, quando a gente fala que endogamia na natureza, ela, as plantas e os animais tentam fazer fecundação cruzada, né? Então, eu quero contar 4 casos para vocês, né? Primeiro é o caso da formiga faraó, né? Monomorium faraonis. É uma formiga pioneira, né? E ela é notória porque ela ocorre no deserto, né? E no deserto, quando você vai fazer aleluia, né? Então, aleluia é quando as cupins ou as formigas soltam os jovens alados, né? As futuras rainhas e os futuros reis, né?
Então são os príncipes e as princesas, eles saem voando. Depois as fêmeas caem no chão e começam a soltar feromônio, se livram das asas. Aí os machos pousam e copulam com elas. Aí os dois vão juntos, né, e fazem um buraquinho no chão, né? O cupim também faz isso, né? Então por isso que dá aleluia, e por isso que quando você está em casa, você vê um monte de cupim voando em volta da sua luz, aí você fecha as janelas e mata os cupins, porque senão vai dar cupim no móvel, nos livros e assim por diante, né? Mas elas estão se reproduzindo e estão indo colonizar novos ambientes, né? Que pode ser sua casa. Bom, então as formigas e os cupins fazem aleluia. E as formigas, elas têm um mecanismo de que uma, né, se ocorrer copulação dentro do ninho, elas matam, porque eles só querem uma rainha por ninho. Mas na formiga faraó, ela mora no deserto. Então a chance de você sair e fazer aleluia e não encontrar uma outra formiga é alta. Então, as irmãs e irmãos copulam dentro do ninho. E elas já saem fertilizadas, pois aí livrou o problema, né? Então, é, ecologicamente, eles fazem endogamia o tempo todo, porque eles nunca fazem exogamia, né? E de uma forma semelhante, tem esse acro aqui que é parasita, o da Polypus diante, né? E ela é parasita em gafanhotos. Então, se você cria gafanhotos para alimentar, digamos, você tem uma iguana e você dá gafanhotos para elas, é uma coisa curiosa que depois de algumas gerações que você tem os seus gafanhotos, começa a produzir gafanhotos mutantes. Eles começam a ficar homozigotos para genes letais e deletérios, né? Só que os ácaros também. E sabe como esses ácaros se reproduzem? As fêmeas produzem machos que, ao nascer, dão meia volta, penetram na cloaca e fertilizam a mamãe. Depois, a fêmea coloca uma prole que consiste em muitas filhas e poucos filhos incestuosos que fertilizam as suas irmãs. Então, a fêmea, na verdade, se ela já está fertilizada, ela não faz isso. Mas se ela não foi fertilizada, ela copula com o próprio filho. Então, elas duas, ou ela fez endogamia com o irmão, ou se ela tinha poucos machos, né, então ela não conseguiu copular com o irmão, ela produz um filho e copula com ele. Então, esses ácaros, eles são o ápice, o suprassumo da endogamia, né? Longa linhagem de endogamia, irmão com irmão e mãe com filho, né? Bom, em Cocopritis dactyliperda é um gorgulho que infesta sementes de palmeira, que são usadas para fazer botão, né? Então é conhecido como marfim vegetal, né? Então, ao chegar numa semente, a fêmea, se ela for virgem, ela faz uma câmara, né? E coloca 4 ou 5 ovos. E é uma coisa de Hannibal the Cannibal, tá? Porque desses 4 ou 5 ovos, nascem todos machos. Então ela olha e vê o filhinho mais bonitinho, e ela copula com um, depois mata e devora seus filhos. Aí amplia a câmara para colocar a sua prole principal. 70 filhas e 3 machos, que copulam com suas irmãs, tá bom? Então ela, né, se ela chegar, se ela não tivesse sido fertilizada pelo irmão, ela não se aperta, ela produz filhos igual o ácaro parasita, né? E ela se reproduz. Então, veja, são animais, por exemplo, um parasita que habita, né, um ácaro, né, um parasita que habita o gafanhoto, talvez quando chega lá é o primeiro a chegar, não tem outro para copular. Então, parasitas e espécies que moram no deserto e espécies pioneiras, elas têm que fazer endogamia porque às vezes não tem mais ninguém para copular lá. Bom, pigmeforos, né? Esse ácaro é parasita de fungos, então, e as fêmeas produzem uma prole que fica dentro da mãe e é uma coisa meio de Alien, né? O oitavo passageiro, né? Porque as fêmeas produzem uma prole que fica se alimentando dentro da mãe. Então a mãe está comendo o fungo e as filhas e os seus irmãozinhos estão dentro da mãe, primeiro comendo a gordura, né? Depois comendo os órgãos principais, matam a mãe e aí elas se eclodem da mãe, né? Então a cena de Alien, o oitavo passageiro, né? O parasita saindo do peito da mãe, né? E rola o maior suruba,
porque a fêmea tem suas filhas e os filhos, e está rolando sexo violento lá dentro, e as fêmeas estão sendo copuladas pelos seus próprios irmãos. Mas veja, a mãe será fingada, porque as netinhas vão vingar a morte da mãe. Bom, todos esses casos sugerem que endogamia nem sempre é uma coisa ruim. Como você explica isso? Como que essas espécies pioneiras conseguem viver com endogamia? Essas espécies parasitas, essas espécies que moram no deserto e não têm com quem copular. Bom, sabe o que é, como esse problema é resolvido? É que, vamos imaginar, originalmente uma espécie que fazia palmitia, né? Mas aí se adaptou ao deserto e aí, quase esperando aparecer uma outra formiga para cruzar, não conseguia. E aí começou a fazer endogamia. E aí, com a endogamia, enquanto que ficava em homozigose e muitas colônias morriam, as que sobreviviam tinham passado pelo fogo. E aí, depois que você passa pelo fogo, queima toda a lenha, só sobra cinzas. E isso acontece também. Se numa linhagem você faz endogamia, o mais provável é que a população se extingue, no caso da homozigose e genes letais. As que sobrevivem não têm genes letais, tá bom? Então é meio uma roleta russa, né? Porque o mais provável é que a população vai se extinguir. Mas as que sobraram tinham expurgado os genes letais. E toda vez que surge um gene letal, excessivo e letal, por causa da endogamia que eles praticam, essa linhagem é extinta. Então, espécies endogâmicas, elas tendem a ter menos genes letais, porque elas fazem endogamia, então elas expressam em homozigose menos genes recessivos. Então, espécies endogâmicas são geneticamente puras, né? Bom, uma coisa que acontece é que quando você tem linhagens puras, né, os nazistas adoravam linhagens puras. Quando você tem linhagens puras e você cruza elas, você tem um fenômeno de heterose. Por quê? Porque você tem duas linhagens que fizeram endogamia durante muito tempo e provavelmente tem expressando genes que são deletérios, né, afetam o vigor do indivíduo e estão em homozigose. Se você cruza, se torna a prole toda heterozigota. E ela está heterozigota, ela não está expressando em homozigose os genes deletérios. E aí, veja, aqui você tem duas plantas de milho à esquerda, são duas linhagens endogâmicas. Quando você cruza elas, a prole é heterozigota. Aí você começa a cruzar ela, aí com o coeficiente F vai aumentando e você ocorre a perda de heterozigotos, né? Mas a primeira geração, e a segunda e a terceira, tem bastante heterozigosidade. E a heterozigosidade é bom. As plantas são maiores, tem menos doença e assim por diante. Então, vigor híbrido é uma coisa que acontece. Então, os nazistas estavam errados. Raça pura é raça fraca. Então, no fundo, heterozigosidade é bom. Tanto que a gente usa isso aí na agricultura. Então, a gente pega milho, e como o milho é hexaploide, a gente faz vários cruzamentos para garantir que cada um dos cromossomos do milho híbrido tenha vindo de uma outra linhagem. E essa heterozigosidade grande faz plantas super vigorosas, que crescem muito bem e produzem bastante milho. Então, heterose é fato. Né? Linhagens puras, elas são piores do que linhagens misturadas. E a gente sabe disso. Porque né, o cão vira-lata normalmente é mais resistente à doença e sobrevive melhor do que um cão desses de raça que a gente cria dentro de casa e que é homozigoto para vários genes deletérios, né? E o vira-lata não. É heterozigoto, é uma mistura, né? Você nem sabe que raça que ele é. Mas ele tem um grande vigor híbrido, né? Então ele pode estar sofrendo de fome, de doença e assim por diante, mas nenhum cão doméstico ia aguentar o que ele aguenta, né? Então, a heterozigosidade é uma coisa que, inclusive, a gente vê em cruzamentos entre espécies distintas. Então, a mula, ela é o cruzamento do asno com o cavalo. E a mula é uma coisa estupenda, porque eles comem uma dieta que pode ser muito pior do que
o burro e o cavalo aguentam, e elas são animais vigorosos que resistem doença e, né, são estéreis, né? Mas a heterozigosidade que você obtém é bom. E não é só, então, né, não é só porque a heterozigosidade aumenta, a homozigosidade diminui. A própria heterozigosidade é uma coisa boa. Então aqui a gente vem o girolando, o mestiço de holandês com G. Então, basicamente o que está acontecendo, né? Você tem, os filhos têm um melhor desempenho, mais vigor, maior produção do que a média dos pais. Essa é a heterose. Quanto mais divergentes são as linhagens geneticamente diferentes, mais pronunciada é a heterose. Agora, a heterose é óbvia, principalmente quando as condições do manejo são bem adversas, tá? Então, por exemplo, um gado holandês produz bastante leite em condições boas, mas em condições ruins ele produz pouco leite. E o gado G também, ele não produz muito leite, ele não é uma raça leiteira, mas ele é resistente a um monte de doenças, então talvez ele produza até mais leite do que o gado holandês em condições ruins. Só que o mestiço de holandês com G produz mais leite que qualquer um dos dois em condições ruins, tá bom? Então, ó, se você tem um pasto e você não vai mexer muito nele, você não vai encher o bicho de remédio, assim por diante, dá para aumentar em 17 a 28% da produção de leite fazendo o cruzamento entre as raças holandesas e zebu. Tá bom? Então, G é um tipo de zebu, né? Então, veja, essa vaca aqui tem um pelo malhado com o gado holandês, né? Mas a cara dele é de zebu, né? Então, tem dois motivos para o vigor híbrido heterose. Você diminui a quantidade de homozigotos para doenças genéticas, né? Genes deletérios. Então, veja, um gene pode ser letal, mata, ou ele pode ser deletério. Ele não mata, mas o homozigoto não tem muito vigor, né? Então, é deletério o gene. E, veja, ser heterozigoto é bom, porque os heterozigotos, eles têm um pouquinho de como se fosse sobredominância marginal, né? E eles funcionam bem em condições adversas, em que, né, por exemplo, se você é homozigoto para um gene que funciona bem no calor, quando está calor você está bem, quando está frio você está muito ruim. Se você é homozigoto para um gene que funciona no frio, você funciona bem no frio, mas quando está calor você sofre muito. Mas se você é heterozigoto, você funciona bem nas duas condições. Porque quando está frio, você está produzindo a enzima que funciona bem no frio. E quando está quente, você também está produzindo a enzima que funciona bem no quente. Então, essa diversidade de enzimas que você produz no seu corpo permite você funcionar bioquimicamente num amplo espectro de condições. Então, quanto mais heterozigoto, melhor. Então, não é só a produção de homozigotos deletérios. A heterozigosidade por si só é fantástica. Então a gente vê isso em plantas, em animais, e a gente usa isso, né? Então os nazistas eram idiotas, isso é óbvio, né? Mas eles eram idiotas por muito motivo. Um deles é porque eles não sabiam genética. Eles, né, a genética tinha sido descoberta, mas não tinha sido incorporada. Então eles fizeram um monte de decisões que eles achavam que eram científicas, mas era balela, bobagem, tá bom? E vamos dar um exemplo. Vamos imaginar uma população A, que tem 1 milhão de pessoas e tem um gene com uma doença genética excessiva na frequência de 0,14. Essa frequência eu peguei da anemia falciforme, né? Então é uma frequência que ocorre na espécie humana, né? Então em populações da África Central. Então a frequência de uma doença excessiva de 0,14. Então, se você faz Q ao quadrado e multiplica por 1 milhão, deve ter 19.600 pessoas, nesse 1 milhão de pessoas, que tem essa doença genética. Agora, em outra população, B, né, ela é imaginária, né?
Então, mais 1 milhão de pessoas e tem uma doença genética na frequência de Q igual a 0,04, que é igual ao da fibrose cística em populações do norte da Europa, né? Então também estou usando uma frequência que existe para mostrar que, né, não é completamente absurdo o que eu estou falando, porque essas frequências existem em populações naturais, né? Então, o número de pessoas afetadas nessa população do norte da Europa com fibrose cística é de 1.600, né? Se fosse, né? Então, agora vamos supor que essas duas populações fundam uma colônia em Marte, que passa a constituir uma única população tomítica, né? Então, não, isso aí não significa que 1 milhão de pessoas foi e deixaram o país vazio, né? Mas sim que imigrantes vieram em iguais proporções, porque eles colaboraram para produzir essa colônia em Marte. E as pessoas estão casando de uma forma política, né? Ou seja, né, são todo imigrante, é tudo marciano, então eles estão casando sem se preocupar com o seu país de origem, A ou B, né? Na verdade, se sente mais em comum entre eles do que entre os países originais, né? Porque eles vivem em Marte, com metade da gravidade, qualquer besteira eles podem morrer. Então eles estão juntos, né? E são marcianos, né? Bom, supondo que o gene da população A está ausente na população B e vice-versa, então Q de A foi para 0,07, era 14, foi pela metade. E o Q de B, que é outra doença, né, foi para 0,02. Então, veja, a população heterozigota, a frequência do gene caiu pela metade dos genes letais. Então, em 1 milhão de marcianos, a incidência da doença A vai ser 4.900 e da doença B vai ser de 400. Então, veja, se você comparar a incidência da população heterozigota cruzando ao acaso por pomixia, né, você vai ver que a incidência em 1 milhão de pessoas da doença que seria equivalente à anemia falciforme seria 1/4, né? E a incidência de pessoas afetadas pela outra doença, que tipo fibrose cística, seria, né, 400 ao invés de ser 1.600, tá bom? Então, as doenças genéticas caindo dramaticamente por 1 milhão de pessoas, né? Por quê? Porque ela se tornou mais heterozigota. Então, esse exercício aí, pois a gente não vai montar uma coluna em Marte para agora. Quer dizer, talvez seja, mas e não vai ser nessas condições aí, né? Mas dá para vocês visualizarem que, se ocorre pamixia em populações que antes estavam isoladas, a incidência de homozigose cai e a quantidade de doenças genéticas cai. Então, na verdade, como que dá para resolver problemas de doenças genéticas recessivas na população? Faça a pamixia, misture tudo, aí a incidência cai, tá bom? Agora, isso aí, claro, é hipotético, a gente só está brincando com os conceitos para ver se a gente entendeu eles, né? Bom, essa questão de sobredominância marginal, eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque, né, você fica pensando sobredominância marginal, que é uma coisa que acontece na cadeia. Na verdade, vamos imaginar a situação de que eu falei, né? No frio, o genótipo ação é mais adaptado. Então, o valor adaptativo é 1. O heterozigoto é quase tão bom, então o valor adaptativo é 0,9. Mas o bebê sofre muito no frio. Então, o valor adaptativo dele é metade do azão, tá bom? Só que quando está quente, o azão sofre muito, o valor adaptativo dele é metade do bezão. Só que o AB é 0,9. Então, veja, se o clima é sempre frio, o azão vai ser fixado na população. Se o clima é sempre quente, o bezão vai ser fixado na população. Mas se o clima fica variando, o heterozigoto sempre se dá bem. Porque ele não é tão bom quanto o azão, mas morre muito menos do que o bezão. E quando tá quente, quando tá frio é assim. Quando tá quente também, não tanto faz, ele também. Então veja, vamos supor que você vai participar de uma corrida. E você pode ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Se você ficar em primeiro lugar, maravilha.
Se você ficar em último lugar, você toma tiro na cabeça. Então, é melhor você sempre ficar em segundo lugar do que você ficar trocando de lugar entre o primeiro e o terceiro, tá bom? Porque tudo bem, se no frio você chega em primeiro lugar, no calor você toma um tiro na cabeça. Então é melhor ser sempre em segundo lugar. Essa história de que o importante é sempre ser o número um, chegar em primeiro lugar, não. Se você vai correr muitas corridas, e se você mata os últimos lugares, e você. Né, então é melhor você sempre chegar em segundo lugar do que chegar de vez em quando em terceiro lugar e morrer, tá bom? Então, então é isso que eu falei, está escrito aqui, esse último lugar da corrida fuzilada, melhor sempre ser segundo lugar do que alternar entre o primeiro e o último lugar. Então, o subdança nacional é isso. Que o heterozigoto, ele nunca é tão bom quanto o homozigoto, mas ele sempre é o melhor genótipo para todos os climas, tá? Porque ele nunca é o último lugar. Então, esse conceito é importante. E aqui agora a gente está mudando de assunto, né? Porque a gente está entrando nos mecanismos de isolamento reprodutivo, porque a gente falou da depressão endogâmica, mas existe a depressão exogâmica. Então, às vezes, quando as populações são muito diferentes, não dá certo o cruzamento entre eles. Mas isso eu vou deixar para o próximo bloco, tá bom? Então, deixa eu parar a gravação aqui. Cadê a gravação? Interromper a gravação. Então, gente, a gente acabou o segundo bloco aqui, a gente está deixando, desculpa, esse terceiro bloco aqui, a gente está deixando o assunto de depressão exogâmica para o próximo bloco. Tchau.